Pois é, então hoje vamos falar de uma cena muito engraçada que é aquela malta que tira aquelas fotografias. Não ao fundo, como tem um objetivo muito grande, mas do olho daquela fica lá ao fundo muito pequenino, não é? E depois a fotografia fica assim muito grande e eles existem macrofotografia. Não é, meu. Não é macro. Então, mas aquilo tem lá as pestanas e os bichinhos são dentro do olho e um gajo consegue ver os riscos e aquela cena toda muito detalhe. Não é macro, meu. Continua a não ser macro. Então, mas a gente consegue até ver. Está lá, as cerdas do bichinho e as penas, um gajo consegue ver os fios das penas. Então, mas o que é que raio macrofotografia? Bom, isso é o que tu vais ver já a seguir no Instagramas, com o Fernando, que sou eu, continuo a ser. Já a seguir, se ficares aqui a ver, depois do genérico, que é esta cena que vai acontecer já! Olá malta, então bem-vindos a mais Instagramas com o Fernando, que sou eu, e hoje vamos falar sobre macrofotografia. Porquê macrofotografia? Pá, porque eu gosto imenso de macrofotografia, é uma coisa que eu faço há alguns anos e, de facto, é daquelas coisas que quando nós começamos a fazer é muito difícil para deixarmos de fazer. Ou seja, nós cansamos com alguma facilidade de alguns assuntos, pá, porque eles são repetitivos, porque eles acabam por não ter muita diferença nos motivos em que fotografamos, mas a macrofotografia, epá, é diferente. Porquê? Porque tu podes fazer macrofotografia de paisagem, vamos chamar assim, macrofotografia de retrato, macrofotografia de detalhe. Epá, todas as disciplinas de fotografia podem ser repetidas naquele mundo muito pequenino que é a macrofotografia. Ok? Bom, antes de mais, eu quero dizer que eu respeito todo o trabalho de toda a gente. Ok? Toda a gente tem o direito de fazer as fotografias que gosta, da maneira como gosta, mas há uma grande discussão sobre o que é macrofotografia e o que é que não é macrofotografia. Outra coisa é as pessoas que tiram aquelas fotografias a flores, muito pertinho, ou que agarram numa teleobjetivo, uma 600mm e tiram uma fotografia àquele animal que está ali a 30 metros e conseguem, porque o objetivo é muito grande, é um zoom muito grande, conseguem tirar aquela foto ao olho do animal, onde se vê as pestanas, vê-se até inclusive os vasos sanguíneos e tudo, e é o olho todo que aparece na frame. Também não é macro, a menos que o olho seja de 35mm e aquilo caiba num sensor de 35mm e a pessoa esteja a usar um sensor de 35mm. Ok? Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Que, tecnicamente falando, há duas linhas de pensamento para macrofotografia. Uma delas admite fotografias de 1:2, ok? A outra, que é aquela pela qual eu me cinjo, aquela que eu sigo, é que macro é só maior do que 1:1, ok? E isto 1:1 quer dizer o quê? Quer dizer que 1 cm na realidade equivale a 1 cm de impressão no sensor ou no filme, ok? Portanto, por este quadro que vocês estão a ver aqui, se esta flor medir 1 cm na realidade, a sua projeção de sensor vai medir 1 cm. Ok? Isto é 1:1. Ao contrário, se esta flor medir 1 cm na realidade e ela medir meio centímetro no sensor, então estamos a falar 1:2. Está bem? Também existe a opção ao contrário, que é aquela que nós também vamos falar sobre isso, que é o facto de nós podermos fazer magnificações maiores do que 1:1 e, por exemplo, nesta aqui temos 2:1, ou seja, ela tem 1 cm na realidade, mas no sensor ocupa 2. Okay? Isto também é macro, e isto é uma macro-magnificação maior do que 1:1. Macrofotografia é considerada até 10:1. A partir de 10:1 já entramos noutro campo, que é o campo da fotografia microscópica. A Nikon tem algumas lentes e alguns adaptadores que utiliza com lentes de microscópio. Não conheço mais nenhuma marca que tenha, não sei se há para a Canon, ou para a Sony, ou para a Fuji, não faço ideia. Sei que a Nikon tem. Eu não uso Nikon, portanto vamos falar aqui em lentes no genérico. Eu vou-vos mostrar algumas que serão ou para Canon ou para Sony. Okay? Mas quero-vos mostrar desde já que podemos fazer macrofotografia com outras coisas que não lentes dedicadas. É exatamente sobre isso que nós vamos falar. Mas, primeiro, eu queria que tu dissesse aí nos comentários, faz favor, se tens feito macrofotografia, se já alguma vez experimentaste fazer macrofotografia, o que é que tu consideras macrofotografia? Okay? Se te sentes ofendido quando nós ouvimos dizer, ou quando eu te digo que epá, macrofotografia não é a gente tirar uma fotografia de uma flor muito pertinho. É mais do que isso. Há coisas que nós temos de ter em conta. Está bem? Deixa aí nos comentários qual é a tua experiência. O que é que tu usas para fazer macrofotografia e se já te dedicaste a fazer macrofotografia a sério. Há algumas coisas então que nós vamos falar hoje sobre macrofotografia. Vamos falar sobre diópteros ou dioptrias. Vamos falar sobre tubos de extensão, fones de extensão. Vamos falar sobre anéis inversores.
vamos falar sobre máquinas fotográficas específicas para macrofotografia, ou que têm funcionalidades específicas para macrofotografia. Vamos falar sobre objetivas específicas e dedicadas à macrofotografia. Vamos falar depois no final sobre luz, que é uma coisa extremamente importante, e também vamos falar sobre telemóveis e macrofotografia. Começamos desde já pelo diópter. Ora bem, o que é que são diópteros? Diópteros são lentes de aumento. Diópteros são lentes de aumento que nós podemos utilizar em conjunto umas com as outras. Há à venda no OLX, há à venda no eBay, há à venda na Amazon, conjuntos de diópteros mais 1, mais 2, mais 4, mais 10, é a norma. Okay? Também há outros valores. E essas diópteros servem para quê? Para permitir ao objetivo onde elas se acoplam que consiga focar mais perto. Há tabelas na net sobre isto, vocês podem ir ver, porque depois cada fabricante tem as suas coisas, não há exatamente um standard. A nível óptico talvez haja, mas para isso temos que falar com um oftalmologista. Eu de facto não conheço exatamente o que é. Sei que para mais 10 ela de facto permite uma aproximação muito mais perto. Quanto mais perto nós estamos do motivo também, e quanto maior a diópter, maior o valor da diópter, menor é a profundidade de campo. E nós falamos em profundidade de campo e ela significa que se eu tiver a minha objetiva aqui e estiver a focar este ponto, okay, a distância que eu tenho focada pode ser esta, sendo que o ponto focado é aqui do meio, pode ser esta distância ou pode ficar mais fina, certo? Quanto mais fina for, menor é a profundidade de campo. A profundidade é sempre a distância entre o mais perto e o mais longe do nosso sensor, está bem? Ou da nossa objetiva, pronto, mas do nosso sensor, está bem? Pronto. Dito isto, há diópteros que são muito más, há diópteros que são muito boas. Temos diópteros, aquelas que se vendem normalmente por 15, 16, 10 euros, 20 euros, que têm os seus problemas de vidro, porque o vidro é abaulado e, portanto, tudo aquilo faz uma deformação muito grande na imagem. E depois temos diópteros como esta, okay, que é uma diópter da Raynox, uma marca bastante conceituada a nível de diópteros, específicas para macrofotografia. Esta é uma das diópteros que não deve ser usada em full frames, ok? Porque vai aparecer aqui o anel, ela vai fazer vai aparecer aqui um tubo, como se estamos a fotografar dentro de um tubo, portanto depois temos que cropar a imagem. Mas é uma diópter que, como podem perceber, vai ajudar a aumentar bastante o motivo que nós estamos a fotografar. É uma diópter mais 30, okay? É a MSN 505. É absolutamente difícil de trabalhar com isto. Deve ser usado em tripé. Não é nada fácil de trabalhar com isto à mão, mesmo com a máquina encostada. É complicado. A profundidade de campo é de facto muito pequena. Está bem? No entanto, elas têm também a DCR 250, que eu por acaso também tenho, está guardada, que já é uma diópter mais 7 ou mais 8 e que faz uma maravilha de trabalho junto com uma objetiva de full frame. Portanto, diópteros são normalmente as soluções mais baratas a utilizar para quem quer começar a macrofotografia. A utilização de diópteros é extremamente recomendável. Porquê? Porque não temos que comprar equipamento extra e porque uma lente fica barata e mesmo que aquilo cause algumas distorções ao início, para nós nos acostumarmos a trabalhar com isto, é bastante bom. Está bem? Bom, então, diópteros que costumamos usar, deixa nos comentários. O que é que tu achas? Elas distorcem muito a imagem? Tens alguma diópter que nos cantos fique porreirinha? Outra coisa, quando nós estamos a acrescentar vidro ao nosso vidro, ou seja, eu tenho uma objetiva, vou meter uma diópter, estou-lhe a meter vidro, não é? O que acontece? Eu estou a desviar os raios de luz e, portanto, vai haver possivelmente aberrações cromáticas. Aqui é um fringe laranja ou azul nos rebordos, principalmente quando há muito contraste, ou quando a imagem está muito iluminada, ou quando há um sol assim muito forte, ok? E, portanto, nós devemos tentar evitar ao máximo essas diópteras, porque depois dão muito trabalho em edição, na parte de edição, para representar. Bom, isto são as diópteras. Outro truque muito fixe que se usa para macrofotografia são os fones de extensão. Ora bem, o que é que são os fones de extensão? São tubos quadrangulares, normalmente quadrados ou retangulares ou o que for, que são harmónicos. E eles são colocados entre o corpo da máquina fotográfica e o início da objetiva.
e eles afastam a objetiva do corpo da máquina fotográfica. Eu não tenho aqui nenhum e a coisa mais perto que eu tenho disso são tubos de extensão. Okay? Cumprem o mesmo objetivo, com a diferença de que o tubo não é expansível, eu não posso encolher ou esticar, mas posso desmontar o tubo e utilizar apenas parte do tubo. Okay? Os tubos de extensão vêm normalmente divididos em pedaços, okay? Em componentes de 1, 2, 3 medidas diferentes. Estas medidas são standard por marca, okay? E têm o mesmo papel que o fole de extensão tem. Okay? Fazem a mesma coisa. Qual é o princípio disto? A objetiva está desenhada para convergir os raios de luz num determinado ponto, cruzá-los e projetar uma imagem perfeitamente focada no plano do sensor. Okay? Portanto, eles têm a objetiva recebe os raios de luz, eles cruzam-se e depois focam perfeitamente no plano de sensor. Okay? Se nós afastamos o sensor, o que acontece quando nós afastamos um projetor da parede? Uma vez que tiver um projetor apontado à parede, se nós afastarmos, a imagem fica maior, certo? Esse é o princípio também dos tubos de extensão. Okay? Só que, quando nós afastamos muito um projetor da parede, o que acontece à imagem da parede? Fica difusa, fica suave demais, fica indefinida. Perde aquele detalhe que nós gostamos. E como nós estamos a trabalhar em motivos muito pequenos, e o que nós queremos destes motivos é exatamente apanhar esses detalhes, há um limite prático para os tubos de extensão e para os foles. Por isso é que eles têm medidas normalmente standard. Porque se nós colocarmos aqui mais um tubo de extensão, nós conseguimos maiores magnificações. Só que se a máquina não tiver capacidade de reagir e de corrigir esses erros, nós vamos ficar com uma imagem completamente pobre em qualidade. Okay? Muito difusa, muito suave. E nós não queremos isso em macrofotografia. Está bem? Então, os tubos de extensão e os foles de extensão são normalmente limitados na distância, independentemente da marca, porque, logicamente, há marcas que possibilitam maior ou menor distância ao plano do sensor. Também, dentro dos foles, eu não conheço nenhum, não sei se há automáticos, mas sei que nos tubos de extensão nós temos os tubos de extensões perfeitamente manuais, como este, que não tem nenhum contacto eletrónico. Ou seja, nós podemos ter uma lente com autofocos e controle de abertura automático, que, ao colocarmos com isto, perdemos essa facilidade. E existem depois os tubos de extensão que são eletrónicos, okay? E que transmitem à objetiva e comunicam com a objetiva da mesma forma que o contacto da máquina o faz. Portanto, estes mantêm a possibilidade de controlarmos a abertura e da máquina ter o seu autofocus a funcionar. Os de tubos de extensões manuais já não têm. Normalmente estes custam 15, 20, 30 euros. Estes custam 70, 80, 100, 150, dependendo da marca. Okay? Pronto. Tubos de extensão e foles de extensão é outra das coisas relativamente baratas. Okay? Mais baratos estes. E os da Canon, por exemplo, são baratíssimos. Os da Nikon também. Os da Sony são um pouco mais caros, como tudo o que é Sony. Mas são soluções bastante baratas para quem quer fazer macrofotografia já com alguma qualidade. De qualquer forma, é sempre uma melhor solução e uma melhor opção do que usar diópteros, mesmo que diópteros especificamente desenhadas. É claro que aqui há uma diferença de opiniões que é válida. Se uma coisa é estudada, desenhada e concebida para uma determinada finalidade, a probabilidade do resultado disto ser melhor do que um tubo de extensão é alguma, ok? Só que os tubos de extensão também são especificamente construídos para macrofotografia. Portanto, há aqui um equilíbrio que se calhar só um teste a sério feito pessoalmente por cada um de vocês é que pode dar a conhecer aquilo que vocês preferem e se sentem bem a utilizar. Lembrem sempre que na fotografia vale a pena trabalhar por gosto. Outra batata, portanto, falámos de diópteros, falámos de tubos de extensão. Vamos falar agora de outro tipo de tubo de extensão. Este tubo de extensão é um tubo de extensão muito especial. É um tubo de extensão que pode ser utilizado normalmente como qualquer outro tubo, okay? Utilizando sendo colocado entre o corpo da máquina e a objetiva e, portanto, fazendo com que a máquina consiga focar mais perto do que qualquer costume, colocando assim a máquina e depois
a objetiva. Tenho aqui uma 50mm com 1.4, que é uma objetiva de retrato que não faz macro coisa nenhuma, mas que a partir do momento em que eu coloco isto, já vai permitir uma magnificação X. Só que uma das melhores maneiras de fazer macro com qualidade, com lentes de kit, com aquelas lentes baratas, sejam as 18-55, sejam as 24mm, até mesmo com esta 50mm, uma das melhores maneiras de fazer macro é com a lente invertida. Há duas formas, há duas maneiras de inverter lentes. Uma é invertê-la diretamente ao corpo, ou seja, nós agarramos na lente e fazemos isto. Ok? Como é que isto funciona? Qual é o princípio disto? Isto é muito simples se nós pensarmos. Nós temos um objeto deste tamanho, né, que passa pela lente e fica deste. Certo? Portanto, se nós virarmos as coisas ao contrário, e aqui tiver o sensor, eu tenho um objeto deste tamanho, que passa pela lente e fica deste. Né? Se deste tamanho fica deste, então deste fica daquele. Este é o princípio que regra a inversão de uma objetiva. Especialmente foi a inversão para o corpo do sensor. Okay? Então, para isso criaram-se anéis inversores. Alguns anéis são apenas isto. É um anel que de um lado se coloca com a mesma rosca que a objetiva tem, neste caso é uma 58mm, e que depois se adapta diretamente ao corpo. Outros anéis são como este, que já são anéis eletrónicos. Este é o Meike MKC Up, okay? Meike MKC Up, e permite termos um controle de foco e o controle de abertura nesta objetiva. Ou seja, eu coloco esta ponta onde ia encaixar a objetiva na máquina, fica agora sem afeto ao corpo, e agarro nesta ponta, ponho o adaptador e agora enrosco aqui a lente. Okay. E portanto tenho agora a minha lente que vai ficar ao contrário na máquina. Está bem? Como isto tem a parte eletrónica, tudo o que a máquina comandar, okay, vai estar aqui. Portanto, é outra hipótese muito gira. A diferença substancial entre anéis inversores para o corpo e tubos de extensão, apesar de parecer que são mais ou menos a mesma coisa, porque ele também, reparem que ele está a afastar aqui, estes afastamentos são calculados mediante a distância entre o corpo da máquina e o sensor, e o plano do sensor. A distância, a grande diferença entre isto é que se nos tubos de extensão nós vamos utilizar distâncias focais de 50mm para 200, e é aí que vamos ter a maior magnificação. Nos inversores é ao contrário, nós devemos utilizar de 50mm para 18 ou para 10. Okay? Vamos optar e vamos ter melhores magnificações nessa zona de distância focal. Se nós tentarmos fazer a inversão de uma 100mm, não vai dar grande resultado. Okay? Mesmo a 65mm já não dá. Uma 50 é para mim o mínimo para fazer a inversão. A 18-55 de kit é excelente, porque podemos ir desde os 50mm ou desde os 55 até aos 18. E aos 18 temos uma magnificação quase 4:1 ou 5:1 quase, aquilo é enorme. Também não quero exagerar, mas é bastante grande. Mas isto de facto é das melhores coisas que nós podemos utilizar para macrofotografia quando não queremos comprar objetivas dedicadas. Se nós tivermos um bom vidro, ok, esta aqui é uma 50mm 1.4. O vidro disto é relativamente bom. E eu sei que utilizando isto para macrofotografia a coisa fica bastante interessante. Okay? E portanto recomendo. Outra coisa que nós podemos usar acoplando com isto é um duplicador. Okay? Nós vamos pôr um duplicador aqui. Ele vai permitir trabalhar mais longe e portanto também vai permitir trazer uma maior magnificação a este conjunto. Não devemos utilizar o duplicador com os tubos de extensão, mas com o inversor se calhar já vale a pena. Experimentem, depois digam-me aí nos resultados. Por acaso é isso, experimentem lá utilizar e depois digam-me aí nos comentários como é que foi a vossa experiência com um inversor de lente e um duplicador, ok? Fico à espera dos vossos comentários. Ora bem, acabamos a parte dos acessórios baratos para a macrofotografia, mas antes se calhar de dizer, epá, vou acabar,
há aqui outra coisa que eu queria falar convosco. Há anéis inversores que ligam ao corpo da máquina, há anéis inversores que ligam a outra objetiva. E como é que isso é feito? Nós temos uma objetiva, imaginemos uma 200, colocamos um anel inversor e depois colocamos outra objetiva ao contrário, na ponta desta objetiva 200. O rácio de multiplicação é dado pelo fator entre a distância focal da primeira objetiva com a distância focal da segunda. Por exemplo, se esta lente 70-200 aumenta, tem um fator de multiplicação de 0,36, se eu lhe colocar uma lente de 100 mm à frente invertida, então a multiplicação do conjunto será 0,36 vezes a distância focal desta sobre a distância focal da outra. Ou seja, 200 sobre 100 é 2, portanto 0,36 vezes 2 fica 0,72. Se eu, em vez de uma 100 mm, puser uma 50, então já vou ter uma multiplicação de 4. Então, em vez de 0,36 para 0,72, vou ter 0,36 para 1,64. O que já me dá uma magnificação maior do que 1 para 1. 1,64 para 1. Portanto, já vou estar a trabalhar em macro. Okay? Portanto, também podem fazer este tipo de inversão. Não se esqueçam que o vidro das lentes tem que ser bastante bom. Okay? Não se esqueçam que estamos a colocar vidro à frente de vidro e, portanto, estamos a criar mais aberrações, estamos a criar mais interferência luminosa e, portanto, temos de ter sempre isso em atenção. Está bem? Vamos falar em macrofotografia para telefone. Okay? Todos nós sabemos que os telefones hoje em dia fazem cada vez fotografias melhores. Alguns telefones novos já têm até a possibilidade de fazer macrofotografia. Só que quando nós vamos fazer aquela macrofotografia do telefone, olhamos para a qualidade final e percebemos que, se for uma flor ou uma folha, parece que está assim encerada por cima, parece uma camada de cera lá em cima. Não está bem definida, aquilo não está de facto muito bonito. Então, a Movit, que é esta marca, está aqui, o Lanzi, como é que isto se chama? Tem um nome qualquer. A Apexel, fizeram e lançaram uma série de conjuntos de lentes para telemóvel. Ok? Como é que isto funciona? Nós temos o nosso telemóvel que tem as suas lentezinhas, este por acaso aqui uma Huawei, que tem uma lente mais ou menos, que não faz macro, como é lógico, e que pode permitir. Como é que isto faz? Ok, vamos ligar aqui o telefone para irmos aqui à câmara. Vou ligar aqui a câmara, ok, e agora eu vou colocar à frente desta câmara uma lente macro. Como vocês já viram, eu estou todo desfocado, mas o meu dedo vai estar focadinho, ok? Estão a ver? Portanto, esta lente permite utilizar a câmara fotográfica como uma lente macro. Mais ainda, estas lentes, temos de ter cuidado a ver se esta mola serve no nosso telefone. Também serve para a câmara frontal, ok? E, portanto, aliás, é mais fácil até utilizá-la na câmara frontal às vezes do que na outra câmara, ok? E, como estão a ver, o resultado macro é bastante razoável, não tenho a luz ali, ok? E permite. Eu vou deixar isto focar só por uma coisa. Uma outra coisa que é sempre preciso nas luzes, na macrofotografia, é luz. E esta luz, que é uma luz para macrofotografia, permite-me fazer isto. Permite-me ter esta lente macro que eu acabei de colocar aqui à frente, ok? E agora sim, utilizar o meu dedo. Okay? Estes parâmetros que vocês estão a ver aqui é porque eu estou a gravar isto a 30 frames por segundo e a frequência dos LEDs não permite que isto seja gravado em vídeo. Está bem? Mas pronto, já percebemos que existem então algumas soluções para macro em telefone. São francamente melhores do que as lentes macro que vêm normalmente no telefone. Podemos inclusive fazer o stacking de várias lentes macro. Estas, depois colocar outra em cima e enroscar outras, etc. nos permitem, até um determinado limite, porque às tantas o foco fica mesmo dentro da própria lente e já não dá. Mas é uma coisa gira para testar, ok? Portanto, falámos de diópteros, fones de extensão, tubos de extensão, anéis inversores e agora de lentes para telemóvel.
Bom, outra maneira de fazer macro razoavelmente barata, ou não tão cara como ir buscar lentes dedicadas, é comprar ou adquirir máquinas fotográficas que tenham a capacidade de macrofotografia. Conheço poucas, de facto, há algumas, eu conheço mesmo poucas. Aquela que eu acho mais piada é aqui a Olympus. Este é o modelo TG6, o TG5 também já fazia isto, o TG4 não tenho a certeza, mas a TG5 faz uma brincadeira muito gira que é um modo que eles têm de macrofotografia. Okay? É dado aqui por um microscópio no seletor e com este microscópio no seletor nós conseguimos uma imagem muito perto, okay? Utilizando o maior zoom da máquina, eu consigo ter um dedo focado a uma distância, é muito perto da máquina, não sei se está focado ou não. Pronto. A esta distância eu consigo focar o meu dedo. Vamos só fazer isto para vocês verem aqui. Ok, está meio verdinho, já na impressão digital. Pronto. E então ele consegue fazer um foco muito, muito perto. E a máquina tem ainda outros modos. Tem um modo de stacking, que é uma coisa que nós já vamos falar a seguir. Tem um modo de auto-stacking, em que ele tira várias fotos e faz a competição sozinho. E tem um modo de super macro microscópico, que basicamente é um zoom digital da macrofotografia. Esta máquina tem ainda alguns acessórios, como este anel que está aqui, que é um anel de iluminação para flash, ou seja, ele vai receber o flash que está aqui de lado, aqui, e vai espalhá-lo para esta parte branca. Esta parte branca é um difusor que vai fazer com que a luz não seja uma luz muito dura para o motivo e ele vai iluminar todos os lados. É uma coisa que nós já vamos falar a seguir na parte de iluminação. E funciona bastante bem para macrofotografia. Okay? Vocês veem, o flash ilumina todo. Outra coisa que nós podemos ter para esta máquina, porque ela também filma, é então este tipo de anel que nós podemos colocar aqui e utilizar isto como anel de luz. Ok? E portanto podemos utilizar isto para fazer uma filmagem com o dedo focado. Estão a ver ali? Vê-se perfeitamente o dedo, as impressões digitais do dedo. Portanto, é uma das soluções também com um custo mais reduzido. Este anel é o MX601, está à venda na Amazon. É uma coisa que eles dão a chineses de luz e podem comprá-lo ou adquiri-lo com muita facilidade na Amazon, no AliExpress, na Banggood, etc. Não há este só, há várias marcas, são aquelas marcas brancas. Chegamos então à altura de falar da solução mais cara, mas com uma lógica melhor, para macrofotografia, que trata de lentes dedicadas para macrofotografia. E há 3 tipos de lentes para macrofotografia que eu me lembro. Pelo menos há 4, porque agora a Laowa tem uma lente probing, que é uma lente de sonda, que é uma coisa que tem um tubinho muito fininho, muito comprido, e que ele consegue enfiar-se assim por dentro de uma lombada de um livro, ou entre várias folhas e ramificações, ou entre vários ramos, e dá uma projeção muito gira, especialmente para filme, okay? Se estivermos a fazer vídeos, e é muito interessante fazer isto. Mas, normalmente, nós temos 3 áreas engraçadas de macrofotografia. Uma que são as normais fotografias macro, entre os 50mm, 65, 100, 105, 150. São teleobjetivas macro, okay? E que nos permitem estar um pouco mais afastados do motivo, quanto maior for a distância focal da objetiva. E posso começar por mostrar-vos esta objetiva que eu tenho aqui, que está ligada à minha Sony. Okay? E é uma objetiva da Laowa. É uma objetiva da Laowa. É a Laowa CA Dreamer 2:1 f2.8 e que faz uma magnificação de 2:1. Okay? Esta objetiva é uma objetiva completamente manual. Ela é feita para a Sony. Okay? E na Sony, quer a abertura, quer o foco é manual. A Canon, a Laowa já tem uma versão que o controle de abertura é automático, é eletrónico, portanto funciona com a 100mm da Canon e com outras normais, mas esta é manual. Em macrofotografia, com full frames e com estas máquinas, eu pessoalmente gosto mais de ter o foco controlado manualmente e depois aproximo ou afasto consoante aquilo que eu quero fazer à imagem ou o motivo que eu tenho aqui para fazer o foco, está bem? Portanto, como vocês estão a ver, a câmera que vai movendo,
ok? Que vai aproximar ou afastar do motivo, está bem? Algumas destas fotografias que vocês estão a ver aqui, nomeadamente esta que está aqui, esta está aqui, subaquática, foi tirada com esta lente debaixo de água, ok? Com uma caixa estanque e debaixo de água. Este animal que está aqui tem 3, 4 milímetros, não tem mais do que isso, tá bom? Claro que debaixo de água também nós temos o aumento normal da água e portanto conseguimos ter umas imagens muito perto. A somar a isso temos então a macro da própria objetiva. Depois temos outras objetivas que são as objetivas dedicadas para macrofotografias, específicas para macrofotografia. Esta objetiva não faz mais nada. Eu não consigo tirar um retrato com esta objetiva, está bem? Eu não consigo tirar uma paisagem com esta objetiva. Eu não consigo fotografar outra coisa que não seja macro com esta objetiva. Ela só faz de 1 para 1. Portanto, vocês estão a ver aquela relação que nós falámos há bocadinho. Eu só consigo fotografar coisas que sejam do tamanho do sensor. Ponto final. Senão não cabe. Está bem? Portanto, só consigo fotografar de 1 para 1 até 5 para 1. O mal desta objetiva, como de tantas outras, por exemplo, da Sigma 50mm f45, é que ela, quanto maior for a magnificação, maior ela se torna e se estica. Portanto, esta objetiva até tem o seu apoio aqui para não forçar a máquina a levar com o peso disto. É uma objetiva completamente metálica, é uma objetiva pesada, é uma objetiva difícil de trabalhar para quem está a começar. Não comprem isto para se estiverem a começar. Normalmente utilizam em tripé. Depois, com alguma prática, já começam a fazer como eu, que é usar isto na mão, ir para o campo com elas e fotografar animais vivos com isto. Também se consegue, especialmente em corpos Sony que têm estabilizador, ok? Porque se não for um corpo Sony, provavelmente a imagem vai ficar um bocado tremida. Esta Canon, porque isto é uma Canon, foi criada em 2011, se eu não estou em erro. Se não for 2011 eu vou deixar aqui nos comentários. E até hoje nunca mais fizeram nada igual. Okay? Neste momento esta objetiva é MPS-105. Ainda custa, se vocês forem comprar isto novo, ainda custa 1000 e tal euros. Em segunda mão os preços andam nos 700. E esta objetiva é o ex-libris da macrofotografia. Curiosamente, vejam lá, isto é uma objetiva que tem 58mm de rosca, ok? Mas a objetiva em si, portanto o vidro, é aquele bocadinho ali. Está bem? Porque realmente não precisa de mais, nós estamos a falar em macrofotografia. Por isso é que também a outra da Laowa é apenas aquilo e um tubinho muito fininho. Está bem? Portanto, isto é 5 para 1, ou seja, ele vai representar no sensor 5 vezes o tamanho do motivo real. Okay? Esta lente é, para mim, a melhor lente de macrofotografia que existe. Como eu disse há bocadinho, para quem estava atento, a macrofotografia vai até 10 para 1. A partir de 10 para 1 já é fotografia microscópica. Ou mesmo a super macro já é feita com isto. Super macro se calhar é para aí 3 para 1, 4 para 1. Esta vai até 5 para 1. Esta fotografia que está aqui, desta Vespa, foi tirada no campo, ali fora, na rua, em cima de um tronco de árvore, com esta objetiva. Okay? Aquela fotografia está a 5 para 1. Esta é uma Vespa Crabronidae, é uma Philanthus triangulum e eu tive 10 minutos de volta desta Vespa. Okay? Ali devagarinho, elas não picam, não nos fazem mal nenhum. Okay? São Vespas. Pronto. Não são como como as germânicas, não são como algumas das paulistas. São Vespas muito afáveis, não têm problema nenhum, não se preocupam connosco, estão a baldar para se nós estamos ali ou não. Claramente, desde que nós não as importunemos. 10 minutos depois desta Vespa, ela estava cansada, estava farta de mim, e disse, tira lá a fotografia que quiseres. Tirei umas 7 ou 8 fotografias dela e esta está em 4 para 1, tirado com esta objetiva. A cor é absolutamente fenomenal, o detalhe desta imagem é absolutamente fenomenal. Vocês estão a ver agora aqui o detalhe desta imagem. Esta imagem para mim é brutal. Isto, uma abelha, etc. são muito, muito interessantes. São fotos muito interessantes que nós conseguimos tirar com esta câmera. Eu também já a levei para debaixo de água. E fiz algumas fotografias interessantes com ela. Mas por causa do peso e das condições eu não consigo fazer mais 2 para 1 com ela. Então não vale a pena estar a arriscar uma Canon quando posso arriscar uma Laowa que faz 2 para 1 como deve ser. É Apple, portanto não tem aberrações cromáticas. E se estragar, pronto, é muito menos o valor é muito menor do que 1000 euros de uma MPS 105. Okay? Depois,
e uma coisa que às vezes causa muita dúvida a muita gente é macros a 15 mm. Macros do wide angle. Como é que raio uma wide angle pode ser macro? Okay? Pois bem, também a Laowa, mais uma vez, aqui há uns tempos atrás, inventaram uma lente chamada a Venus. A Venus era uma lente de 15 mm macro com shift. Ou seja, podíamos inclinar aquilo, depois ela tem um desvio do eixo da lente com o eixo do sensor, então faz com que nós ao inclinarmos não haja concorrência das linhas verticais e portanto era uma lente muito gira para a arquitetura que tinha a particularidade de ser macro. Okay? Eu já tive essa lente, entretanto vendia, fui buscar a Opteca, que é uma réplica dessa mesma objetiva e que faz esta para Canon, tenho aqui o adaptador para a Sony e que também faz 1 para 1. Portanto tem ali 15 mm, 1 para 1, 15 mm, 1 para 1, f4 wide angle. Ok? Esta lente faz 1 para 1 aqui. Está bem? O motivo tem que estar aqui. Se não estiver aqui, não é 1 para 1. Mas faz. Ela faz, de facto, 1 para 1. Okay? Dentro do foco, que é totalmente manual, mais uma vez, ela faz 1 para 1. Tem uma abertura de até f32, como é um wide angle precisa. E a grande vantagem desta macrofotografia é que nós vamos ter acesso ao meio ambiente onde o nosso motivo faz. E para quem faz fotografia da natureza e macrofotografia da natureza, isto é espetacular. Até para joias é espetacular, porque eu ponho uma joia e depois ponho aqui toda uma almofadinha cheia de coisas bonitas à volta e a joia está ali 1 para 1 e depois vê-se tudo ali. Claro que fica desfocado, mas percebe-se, porque o desfoque pode não ser muito grande, porque estamos a trabalhar em f1.32 ou pelo menos f1.22, f1.32 e então as coisas estão mais ou menos ali perceptíveis. Ou então temos, por exemplo, fotografias como esta, que é uma planta que tem um ramo, uma trepadeira, a parte de cá está a 1 para 1, okay? Isto é realmente o tamanho dela, nos 35 mm e depois o resto aparece. Ora, se nós fizéssemos esta fotografia com uma 100 mm, nada deste fundo aparecia. Okay? Aparecia um borrão e não tinha esta profundidade que nós conseguimos ter numa wide angle. Portanto, numa grande angular, nós temos sempre a imagem com muito maior profundidade. Nós temos a noção da profundidade numa grande angular e nós, numa teleobjetiva, temos uma noção muito achatada do que é a projeção para além do motivo. Aliás, é uma técnica muito utilizada em retrato e não só, em paisagem, etc. Vocês vão perceber, se já não perceberem, se já não conhecem isto, que quanto maior a distância focal, mais planar a imagem fica. Está bem? Portanto, quanto menor a distância focal, mais tridimensional, mais profunda a imagem fica e também, como é lógico, mais espaço nós temos do que rodeia o motivo. Então, esta é outra e a última que eu quero falar das novas tecnologias de macrofotografia que nos permite ter um motivo em 1 para 1 e, ao mesmo tempo, mostrar onde é que o motivo está, em que meio é que nós tiramos a fotografia, qual é o meio envolvente, e para a fotografia da natureza, é fantástico. Bem, já falámos então, amigos, de diópteros, de fones de extensão, de tubos de extensão, de lentes para telemóveis, falámos de anéis inversores, falámos de anéis inversores de corpo e anéis inversores de lente. Falámos também de máquinas específicas ou com funcionalidades específicas para macrofotografia e falámos agora de lentes dedicadas. Falta falar da coisa mais importante em macrofotografia. Nós já falámos que a macrofotografia tem, por norma, por causa do aumento e do tipo de abertura que nós utilizamos, profundidades de campo muito pequeninas. Então, para que nós possamos trabalhar com profundidades de campo muito pequeninas, ou seja, com a lente muito fechada, o que é que nós precisamos utilizar? Muita luz. Ora bem, nós vimos há bocadinho que temos anéis de luz como este. Há anéis deste género para que se acoplam às objetivas, mas nada bate, como é lógico, flashes, está bem? Podemos utilizar flashes HSS, como este da Godox, okay, que é um TT350. Eu tenho dois destes flashes para colocar também ali por cima, porque são muito giros e são comandados eletronicamente por High Speed Sync, ou seja, fazem muito mais do que 1 por 200. Eles disparam a 1 por 8000. Okay?
e portanto tenho dois. Sempre muito útil utilizar luz de pelo menos dois lados da macrofotografia, ok? E utilizar luz o mais difusa possível também é muito importante na macrofotografia, ok? Nada de utilizar luzes duras, mas eu aconselho toda a gente a comprar um flash como este, da Yongnuo, okay? O YN24X, que é uma excelente máquina, que permite ter dois pequenos flashes num anel que se adapta a qualquer objetivo. Eles vêm com anéis para vários modelos, para várias medidas, e podemos também colocá-lo aqui em cima e depois rodá-lo para baixo ou onde quisermos. Eu neste abusei um bocadinho e coloquei aqui uma sapata extra para poder pôr este aqui por cima. Porquê? Porque quando eu utilizo esta lente, okay, eu não consigo utilizar estas luzes ou estes flashes. Não dá para utilizar na distância focal onde eu preciso ter o motivo. Portanto, eu tenho que encostar praticamente o motivo aqui, então é mais fácil ter a luz assim por cima, diretamente, do que ter a luz por baixo. Okay? Estes flashes são flashes que permitem ter automaticamente uma iluminação em cada um dos flashes à escolha. Okay? Podemos ter um ou dois. Temos potências controladas para cada um, de um para o outro. Eles são flashes baratos. A Canon tem um flash destes Twin Flash caríssimo. Eu tenho este em Yongnuo, vai para 5 anos. Nunca me falhou. Ainda por cima utilizo, porque eu tenho uma sapata Sony, utilizo o transmissor da Godox que vai comandar estes flashes. Okay? Portanto, posso ter este flash aqui e este flash vai ser comandado pela Godox. Por acaso este não tem bateria, okay? Mas vai ser comandado pelo transmissor da Godox, este também, então eu posso até ter uma terceira fonte de luz ou uma quarta fonte de luz aqui, e quando eu comandar isto tudo, okay, isto fica, tenho uma fotografia que se tira que se comanda por flash. Eles têm uma potência muito interessante. O número de guia disto não tenho a certeza qual é neste momento de cor, mas posso deixar aqui a ficha em baixo para vocês verem. Sinceramente é o que eu aconselho. Também existe muita gente que utiliza flashes normais de sapata, e eu também tenho, com difusores feitos à mão. Nós como é que fazemos? Agarramos num pacote de leite ou num daqueles frascos de xarope, a caixa do xarope, forramos por dentro com papel metálico, à frente fazemos uma espécie de uma coisa, um objeto trapezoide, não é? Assim em formato mais ou menos piramidal, e depois colocamos um papel, um vegetal ou um pedaço de lençol fininho para fazer a difusão da luz. O flash dispara, a luz é espalhada por todo o lado e resulta bastante bem. Truque para macrofotografia e obrigatório para macrofotografia é que não só a luz esteja difusa, como ocupe o maior espaço possível à volta do motivo. Está bem? Para quê? Para iluminar todos os lados. Depois nós podemos criar sombras com algumas nuances, mas nós nunca queremos sombras pesadas nem muito marcadas na macrofotografia. Está bem? Portanto, não se esqueçam que flash é extremamente importante em macrofotografia. Não se faz macrofotografia sem luz artificial. Luz contínua na macrofotografia é muito boa para stacking, já vamos falar sobre isto, mas para macrofotografia normal que não seja stacking, então utilizem luz de flash, ok? Normalmente os flashes são mais fortes do que a luz contínua e permitem um melhor trabalho para detalhes. Bom, a última coisa que nós vamos falar aqui é exatamente as técnicas de stacking. O que é que são as técnicas de stacking? Como disse há bocadinho, e já outras vezes, nós em macrofotografia trabalhamos com profundidades de campo muito pequeninas. Okay? Então, existem acessórios como carris de macrofotografia que nos permitem ter uma máquina apontada a um motivo e depois ir aproximando a máquina ou afastando a máquina, não é? Em passos muito pequenos, chama-se passo a distância entre cada ponto fotográfico. Há até programas para a Canon do Magic Lantern, por exemplo, que é um programa, um software que liberta uma série de funções das Canon, que normalmente vêm bloqueadas de fábrica, mas estão cá todas as Canon têm, e que permite fazer isto do Magic Lantern, e também tem uma outra versão para máquinas
point and shoot, que, como é que se chama aquilo? Eu não me lembro, é o ML, pronto, Magic Lantern, ou outra coisa qualquer, depois deixei nas descrições. Bem, o Magic Lantern também permite isso, mas o que interessa é tiramos uma foto com o menor espaço focado possível, ou seja, o que é que nós vamos fazer com o stacking? Como não queremos trabalhar com a mínima abertura possível, vamos abrir isto, vai para um F4 ou um F2.8, focar o mínimo espaço possível de foco, mas tirar toda a luz que conseguirmos tirar. Então aqui já não precisamos do flash. Podemos utilizar a luz contínua, não tem tanta luz, okay? Não é tão forte nem tão dura como a luz do flash. Okay? É uma luz contínua, mais macia, mais até colorida se for possível. Nós não vamos estar a trabalhar em F16 nem em F32, vamos estar a trabalhar em F2.8, em F.4 e mesmo assim já é muito. Se calhar F2, F2.8 e vamos, em vez de apanharmos uma profundidade de campo deste tamanho, apanhamos só deste, apanhamos 1/100 de milímetro e depois tiramos 100 fotografias para fotografar aquele milímetro. Está bem? Então temos um olho de uma mosca, ou temos uma mosca, e depois temos várias fotografias, cada uma tem o seu segmento. Por exemplo, esta foto que eu agora vos estou aqui a mostrar é de uma mosca que eu encontrei morta numa prateleira de uma bomba de gasolina e, como tinha estado a fazer uma saída de macrofotografia, estava com a máquina e com a lente comigo e fui tomar um café e estava lá esta mosca. Ela estava tão bem conservada que, quando ela morreu, porque sim, chegou a hora dela, mas não está machucada, não estava esmagada, não estava nada. Eu achei que era porreiro para tirar uma macrofotografia. E fiz um stack à mão, porque não tinha equipamento para aquilo neste momento. Estão aqui 16 fotografias empilhadas uma na outra. O Photoshop tem um modo de empilhar fotografias e focar apenas, e tirar das fotos apenas a parte focada e compô-las. Há outros programas específicos para photostacking e permitem focar então com muito mais luz e portanto ter muito mais detalhe as fotografias, os motivos que nós quisermos fotografar. Esta técnica é utilizada por muitos macrofotógrafos até de animais. Logicamente que trabalhar com um motivo vivo em stacking é difícil, okay? Especialmente quando nós estamos a trabalhar com insetos, porque os insetos são bastante ágeis. Então recomenda-se, nós fazemos fotografias, se quisermos fazer stacking com motivo vivo, que seja de manhãzinha, quando há aqui um orvalho e ainda está frio e os insetos não se mexem muito. Então conseguimos fazer algumas fotografias, mas não vamos conseguir fazer 100. Okay? Se quiserem fazer 100 fotografias de um inseto, muito provavelmente o inseto estará morto. Tá bem? Para mim, matar um animal para fazer fotografia não justifica. Se nós encontrarmos um animal já morto e em boas condições, como esta mosca que eu mostrei há bocadinho, então aí sim, tudo bem, acho que não há problema e mostramos o animal. Mesmo porque, por exemplo, para publicações científicas, logicamente nós fazemos a recolha do espécime e essa recolha normalmente é enviada para uma faculdade, normalmente vivo, preferência, mas se for morto, olha, paciência, aconteceu. Não vou estar aqui com elitismos. Sempre que possível evito matar um animal para fazer uma fotografia ou um registro fotográfico dele. Se for por uma classificação taxonómica ou uma descoberta de uma espécie nova, então vale a pena, justifica-se, porque através disso conseguimos estudar e talvez salvar muitos outros, ou ver se existe alguma maneira daquele animal ser introduzido na nossa biodiversidade, ou se realmente é uma espécie invasora que não merece ou não é benéfico para o nosso ecossistema a sua introdução. Está bem? Bom, temos sempre que analisar isto de vários pontos de vista. Amigos, fica aqui aquilo que eu tenho para dizer de macrofotografia. Okay? Vou-vos mostrando agora aqui, enquanto isto não acaba, algumas das macrofotografias que eu vou tirando. Debaixo da água, por exemplo, é a mesma escola, okay? É a mesma coisa, as mesmas técnicas. Depois temos é que contar com o facto de estarmos imersos, ou submersos, portanto, e temos que contar com a ausência de luz, a ausência das cores. Mas lá está, em macrofotografia temos flash. Como temos flash, as coisas, ou temos luz contínua, as coisas acabam por ser basicamente a mesma. Temos de ter algum cuidado, porque logicamente temos de ter material específico para fotografia subaquática, caixas de estanque, portes de estanque, e portanto temos que levar equipamento específico, mas basicamente é a mesma coisa. Deixem nos comentários, vocês gostaram disto? Se aprenderam alguma coisa? Se querem fazer macrofotografia? Se acharam que a macrofotografia é um investimento que vale a pena? Não se esqueçam que macrofotografia pode ser de comida, de animais, de joias,
macrofotografia médica. Aliás, agora até há um oftalmologista que já utiliza os iPhone 13 que tem aquela opção de macro para ter algumas imagens do olho e detectar em remoto se a pessoa tem uma probabilidade ou não de ter que ser operada ou ter que ter uma intervenção médica no olho. Há outros médicos que também já estão a fazer isso, principalmente para feridas, para acompanhar como é que a ferida está a progredir, como é que o sarar de uma ferida está a progredir. Então é bastante útil. A macrofotografia tem imensas aplicações, por isso é que eu disse há bocadinho, é difícil cansarmos da macrofotografia. E pronto, foi isto que eu vos mostrei. Vários tipos de macrofotografia barata, vários tipos de macrofotografia mais cara. As luzes, não esquecer que a luz é muito importante na fotografia e na macrofotografia é mesmo muito importante. Deixem aí nos comentários se me esqueci de alguma coisa, de certeza me esqueci. Possivelmente, sei lá. E se vocês gostam, se gostaram, não se esqueçam de inscreverem-se no canal, se não fizeram, ativar o sininho para terem mais comunicações sobre matérias que eu vou lançando aqui no canal do Instagramas. E até à próxima, aqui no Instagramas com o Fernando, que continua a ser eu, até o dia que deixar de ser. E gostei muito de vos ter aqui. Fiquem com os netos!